Boa tarde a você que nos assiste pelo portal da TV Harmonia e pelas redes sociais. Como estão? Espero que estejam bem, juntos aos seus e com a paz do nosso bom Deus. Estou saudando de forma rimada para dar ênfase ao tema por se tratar de um poema. É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui para podermos compartilhar esse momento dos ensinamentos do Mestre Jesus. Meu nome é Pedro Júnior e o tema da palestra de hoje é Mensagem do Pântano. Mas antes de nós começarmos com o nosso trabalho, gostaria de fazer a oração inicial. Por isso, peço a vocês que sentem de maneira confortável, respirem fundo, fechem os olhos e direcionem os pensamentos ao Mestre Jesus. Amigos e benfeitores, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ampliarmos nossos conhecimentos e consolação da alma. Agradecemos também por poder compartilhar os ensinamentos do Mestre Jesus e que este momento seja revigorante e reflexivo para todos os que nos assistem. Que a paz de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, gente, antes de fazer a oração, antes de fazer a oração para vocês, eu tinha pensado em falar um pouco sobre a poetisa, sobre a mulher professora, que escreveu esse poema. Na verdade, o poema Mensagem do Pântano, ele é apenas um de vários do livro Maria Dolores, pelo próprio espírito Maria Dolores e psicografada por Chico Xavier. São poemas pequenos, simples, mas de grande expressão. Essa mulher forte, que nossa conterrânea, nasceu em Bonfim de Feira em 1901, nasceu em Bonfim de Feira em 1901, onde passou toda a sua infância, e em 1916 diplomou-se professora de forma olhada pelos seus colegas de forma precoce, e a poesia ela já vinha desabrochando durante a sua infância na sua terra natal e vindo a se transformar hoje nessa poetisa de bons versos que todos nós conhecemos. E para aqueles que não a conhecem, prestem bem atenção, observe os poemas que neles traz os ensinamentos do Mestre Jesus. Vou fazer agora a leitura para vocês do poema A Mensagem do Pântano. Estaquei para ver, à margem do caminho, o pântano esquecido, que ali me recordava um mendigo tristonho, paralisado à força entre a penura e o sonho. Aqui e ali, a relva florescente, além jequitibás de braços estendidos, para as aves em festa, não longe começava o mundo da floresta. Fitando a água parada, ampliando no chão a cratera barrenta, ou a ferida sangrenta. A deprimir a estrada, indagava de mim, por que haveria um quadro assim na gleba desolada? Em meio a tanta terra, esbanjando beleza, um pedaço de dor e de agonia, humilhando o esplendor da natureza. Foi quando o charco então me respondeu: ouve-me, coração. Houve tempo em que eu também fui uma parte do jardim. Que encontras neste bosque um refúgio de paz, parecendo sem fim. Mas aquele a quem Deus entregou este campo
para ajudar, criar, erguer e produzir, ante a preparação do futuro melhor. Nunca me vi chorando em derredor da mata que trabalha em favor do porvir. Talvez por distração ou por zelo no ganho, não pensa que eu exista em suplício tamanho. Na posição mais baixa em que vim nascer, tive de resguardar na intimidade, enxurrada e detrito, como quem sonha e chora em pesado conflito. Moças depositaram vermes em meu rosto. Tornei-me, assim, um vaso descomposto. Um recanto enfermiço. Não encontro ninguém que me estenda socorro, para que eu também tenha um ponto de serviço. Deus, que não desampara coisa alguma, deu-me algum verde, o verde que me alcança, a fim de que eu não perca o resto da esperança. Para que o homem note a penúria em que vivo, deu-me plantas que aguentam minha dor, que às vezes me recobrem de perfume em camadas de flor. E ajudando-me em tudo, manda que a vida espalhe em meus barrancos lençóis e mais lençóis de lírios brancos. Como a dizer aos homens que eu também quero aprender pureza e praticar o bem. Escuta-me, entretanto, muito de raro em raro, passa alguém por aqui a registrar meu pranto. De pleno desamparo, e muita gente crê que o céu me fez por terra envilecida, a fim de envenenar a grandeza da vida. Onde está quem me possa libertar das algemas de lama, dos vermes que me empestam todo o ar, da morte que me arrasa, doando-me, por fim, a minha condição de solo ou de jardim, capaz de ser o enfeite, o brilho de uma casa? Depois de ouvir o pântano, pensei: quantos irmãos fora da lei, quanta gente sem paz a que se arrime, entregue à ignorância e à dor, atreve ao crime, por falta de atenção. Então pedi a Deus, não dê mais união, mais trabalho e mais fé, mais solidariedade e mais suor, paz e compreensão, a fim de cultivar no próprio coração a bênção de servir na seara do amor. Esse poema, né, nos faz refletir sobre algumas situações e condições na visão do outro, né? Quantas vezes nos pegamos pedindo compreensão para nós, para nossas faltas, para nossas falhas, e não conseguimos compreender as faltas dos outros? Quantas vezes nós temos um quadro do Cristo, né, ou um crucifixo dentro de nossa casa e agimos com rispidez e maus tratos os nossos próprios familiares? Quantas vezes fazemos o sinal da cruz para iniciarmos o dia, ou então uma oração de proteção, né, e fechamos os olhos às aflições do outro? Quantas vezes abrimos a boca para falar da vida do outro, da vida alheia? Então, gente, são situações que nos implicam no cotidiano, no dia a dia, mas que nem sempre é possível, e foi possível, né, o ser humano aplicar de forma equilibrada os ensinamentos de Jesus. Sempre prevalece, durante muito tempo, e prevalece ainda hoje em dia, né, o egoísmo e o materialismo que aflora dentro de nós. Nós, seres humanos, ainda vivemos muito no material, esquecendo ou até mesmo não ligando do espiritual, né, que nos dá a condição da imortalidade e que reflete a nossa verdadeira essência, espírito que somos.
Fomos criados, gente, para a felicidade e a eternidade. Mas nós não nos damos contas, por estar tão focados no plano material, no individualismo, esquecemos da nossa verdadeira essência. Vejam o que foi perguntado, né, no Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam o seguinte, que benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, é isso que Dolores, né? É isso que Dolores está querendo nos mostrar. É a empatia à dor alheia. É a percepção, é a visão do espírito enxergando o espírito. Era assim que Jesus chegava até dos gentios, aos mais, vamos dizer assim, abastados, porque ele não enxergava a persona, ele não enxergava a condição, ele enxergava o espírito. E isso permitia com que ele realmente visse a essência do outro. Essa situação do poema de Dolores nos faz refletir sobre as situações cotidianas do dia a dia, as coisas corriqueiras, que muitas das vezes nós passamos e não damos atenção, não percebemos, porque estamos tão, vamos dizer assim, direcionados para as nossas dificuldades, para nossas tarefas, que não percebemos o que está ao nosso lado. Isso não é só no dia a dia, não, na parte profissional, não, viu, gente? Eu estou falando também isso dentro de casa. Né? Isso dentro de casa. As aflições humanas, elas estão em todas as partes. Né? Sem um amparo adequado, sem a solidariedade, sem o respeito, sem a união, principalmente sem amor, a sociedade, gente, ela adoece. E nós temos que fazer a diferença no meio social que vivemos. Né? Muitas das vezes, né, as pessoas que se encontram em situações de aflição ficam aguardando um socorro divino, como se fosse um passe de mágica, mas não conseguem se movimentar mediante as dificuldades impostas. Que possamos, através dos ensinamentos do Mestre, através dos exemplos por ele, e que nós conseguimos e que nós tentamos colocar em prática, mudar o meio que nos estabelecemos. Lembre-se que a ajuda ela é mútua, os ensinamentos são para todos. Muitas das vezes aprendemos da forma mais árdua, não só com os nossos sofrimentos, mas também com o sofrimento do outro. Mas cientes que o trabalho está sendo bem aplicado, pois nunca é demais praticar o bem pelo bem. Ser bom por ser bom. Muitas das vezes queremos justificativas ou mostramos justificativas sobre nossas próprias ações. Né? Muitas das vezes nós gostamos de resguardar para darmos determinados tipos de situações. Exemplo, eu não consegui fazer isso porque eu tive isso e isso. Né? Eu não consegui praticar isso porque aconteceu isso e isso. Não. Que façamos o bem pelo bem. Que sejamos o bom pelo bom, sem nenhum tipo de condição. Isso faz me lembrar uma história que ela é muito interessante, de um casal jovem em uma estação de trem em Londres. Né? Essa história ela me chama a atenção por onde parte a ação, de onde parte a ajuda e da condição. Tá? Então, como eu vinha falando, esse casal na estação de Londres, eles estavam
esperando o seu trem para ir à sua casa. Sua casa ficava um pouco distante, né, da cidade. Só que esse trem tinha atrasado, né, por causa das condições do mau tempo e tal. Então já fazia 4 horas que eles estavam ali esperando. E a temperatura estava muito baixa, estava muito frio, que eles estavam tremendo, né? E ao longe, vindo ao encontro deles, um morador de rua vinha se aproximando e chegando perto deles, né, eles perceberam que era um jovem. E aí o jovem ofereceu. Vejam que o jovem não perguntou, ele ofereceu. Olha, se quiserem utilizar o meu casaco e o meu edredom para se aquecerem, podem utilizar. E aí os três ali se juntaram, né, começaram a conversar, começaram a bater um papo, né? E aí foi anunciado, né, que o trem estaria se aproximando. Os jovens, vendo a situação daquele adolescente, ou melhor, daquele jovem morador de rua, o convidou ele para ir para sua residência, né? Convidaram ele para ir para sua residência. Ele de imediato disse que não precisava, que não queria. Eles insistiram tanto que o morador de rua terminou aceitando, né? Ao chegar na residência dos jovens, né, a casa que eles moravam, por ser um pouco distante da cidade, era uma cabana. O morador de rua hesitou um pouco, né, por estar adentrando a casa de um desconhecido, como também os jovens hesitaram por estar convidando um desconhecido para a sua casa. Mas a confiança, ela foi mútua, ela foi recíproca. Porque nós sempre temos a visão da desconfiança do menos abastado. Só que o morador de rua também tinha suas desconfianças, porque ele não o via em termos de situação por eles terem condições. Mas ele seguiu sua intuição e caminhou e foi para a moradia. Então apenas bastou uma semana, bastaram-se uma ajuda, uma oportunidade para que a vida desse jovem morador de rua mudasse completamente, para que ele revivesse, para que ele tivesse novas perspectivas de vida, para que ele tivesse uma visão maior sobre produtividade, sobre suas competências, coisas que ele não tinha. Só que o que me chama a atenção nessa história, gente, é o seguinte, porque você poderia dizer, é normal, os jovens se sentiram, vamos dizer assim, acolhidos, né? E quiseram a reciprocidade aí fazer com que também fosse ajudado também um morador de rua. Só que se nós formos olhar quem tinha condições de ajudar, teoricamente nós iríamos falar que o casal jovem teria condições de ajudar ao morador de rua. Mas naquele momento, naquela situação, quem tinha condições de ajuda era o morador de rua. O morador de rua é que tinha as vestes adequadas para a situação daquele momento. Então, quem eram os necessitados? O casal jovem. E veja que em momento nenhum, o morador de rua, ele se contextualizou, ele deu para trás, ele pausou. Não. Ele se aproximou e ofereceu. Onde ele não tinha nada, ele ofereceu o pouco que ele tinha. Então que fique aí, né, de reflexão. Hoje nós podemos ter, amanhã
podemos precisar. Dalai Lama nos fala uma frase que é muito boa, né? O desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, o de ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia e uma grande alegria, sem nenhuma sensação de cansaço. Dalai Lama. Sempre, como eu falei para vocês, sempre nós procuramos as justificativas injustificáveis, né? O que é que Jesus nos passou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era assim que o Cristo fazia presente, de forma simples. Ele conseguia chegar a todos, fornecendo pão a quem tinha fome e água a quem tinha sede. Simples. Mas por quê? Porque Jesus, ele não via a persona, ele não via o personagem que estava ali à sua frente. Ele via o Espírito. Por isso que eu citei inicialmente que Dolores retrata em seu poema Espírito enxergando Espírito. Que a partir do momento que você vê o outro como espírito imortal que ele é, você enxerga a sua essência. Então todos os preconceitos, eles são colocados de lado. E você visualiza a verdadeira necessidade do outro ser. O homem nas aflições da sua vida, né? Os homens nas aflições da sua vida, nas grandes dificuldades, vamos dizer assim, sempre aflora mais o que ele tem mais de rude e grosseiro dentro de si, como a ganância, o egoísmo e outras tantas mazelas, né, humanas, que sempre tem a atribuir a dizer o quê? É a lei da sobrevivência. É pela condição que nós estamos passando. Tipo, eu não sou assim, mas por estarmos passando, por estarmos vivenciando isso, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se fosse assim, vamos retomar lá a história do morador de rua. Ele não era para dar nenhum tipo de assistência ao casal jovem. Já não tinha nada, não tinha um teto. O mal que tinha estava sobre o seu próprio corpo. E mesmo assim foi o que ele fez? Ele compartilhou, ele deu. Né? Ele disponibilizou, ele se fez presente para o outro, né? Se disponibilizando. Então, que nós nos disponibilizemos mais, né? Que nós possamos nos fazer mais presente para o outro. Isso vai fazer com que sintamos a energia que Dalai Lama nos fala, revigorante dentro de nós. Porque a nossa essência é a essência do bem. O que nós sempre esperamos entre as pessoas é a união. Não é verdade que sempre se diz assim, que juntos somos mais fortes? E por que, em vez de nós unirmos, nós dispersamos? Em vez de fomentarmos a empatia, nós priorizamos a antipatia, né? E nos isolamos. Será que somos tão autossuficientes assim? Será que o senso de racionalidade nos extrapola, né, os limites da nossa essência humana, o de ser humano? Claro que se nós enveredarmos por searas que não são tão muito visitadas e desconhecidas, nós teremos dificuldades, pois não teremos capacidade de compreensão ainda. Que coloquemos, gente, nossos pés no chão, que sintamos o solo pulsar sobre eles, nos mostrando que são através de passos curtos, que seja, mas firmes e direcionados, né? Que nós vamos realmente encontrar o nosso desenvolvimento. Mas lembre-se que esses passos, apesar do desenvolver ser individual, mas ele é aplicado de forma conjunta. Ele é aplicado de forma conjunta. O ser humano ele não se desenvolve de forma solitária.
Não existe evolução sozinho. Não existe evolução sozinho. A evolução, ela é conjunta por meio de vivermos em sociedade. Aqui temos uma fábula para eu falar para vocês, que é muito boa, eu gosto muito dela, é pequenininha, né, mas de um sentido maravilhoso. Isso retrata muito hoje o homem, né? Um dia um homem ele entrou numa loja e estupefato com todos aqueles vasos, toda aquela, né? Uma loja muito bonita, muito grande, e vários frascos, vários vidros com alguns nomes anotados. Ele olhou assim para o balcão, maravilhado com toda aquela situação, e ele viu, né, um anjo no balcão. E ele perguntou, né, anjo, o que é que vendes aqui? Aí o anjo disse para ele, nós vendemos o dom de Deus, né? Nós vendemos os dons de Deus. E aí ele perguntou, pô, e custa caro? Né? Aí o anjo disse, não, é de graça. É de graça, nós não cobramos. Mas são todos os dons de Deus, todos. Aqui nós temos todos os dons de Deus. Você está vendo cada um desses frascos? Cada uma dessas vasilhazinhas aqui? Todos têm, né, um tipo de dom de Deus. Então aqui nós temos todos. Então é livre. Né? E vocês não cobram nada. Ele não, totalmente de graça. E aí o homem todo feliz olhou para toda aquela, né, todas aquelas jarras de vidro, né, e aí disse o seguinte, olha, eu quero pacotes, né, eu quero pacotes de sabedoria, caixas de felicidade, né, e não estava acreditando que poderia adquirir tudo aquilo. E aí ele diz, ó, embrulhe por favor aí, né, bastante felicidade para mim, abundante perdão, né, amor ao próximo, paciência, tolerância. Então eu quero uma quantidade muito boa, né? O anjo anotou o pedido e foi separar os produtos. Ao retornar, entregou-lhe vários pacotinhos pequenininhos, que chegava até se perder na palma da mão. Ele questionou, como pôde? Eu pedi, né, várias coisas a você, eu pedi pacotes, eu pedi caixas a você, e você me vem com isto? Como é que pode? Aí o anjo responde para ele, querido amigo, na loja de Deus, nós não vendemos frutos, apenas sementes. E o homem foi embora. Que possamos ver, gente, que os ensinamentos do mestre, eles nos dá, né, o ponto de partida, ele nos dá a semente. Cabe a nós a regá-la, a plantá-la, a regá-la dentro de nós. Isso é um exercício que é feito de forma contínua. Isso é feito de forma contínua. O olhar para o outro sem descriminalização, sem a visão do diferente, sem a visão do eu primeiro, isso tem que ser cultivado. Isso que nós temos hoje são decorrentes aí de anos e anos e anos de sociedade doente, de uma sociedade que respira através de um pulmão, né, problemático. Que possamos mudar. Agora, isso nós não vamos mudar de uma hora para outra. Isso nós não vamos mudar aplicando e fazendo com que as pessoas se enxerguem. Não. A forma de mudança começa interna. Começa interna para depois passar para o seu lado e depois de se reverberando para todas as extensões e lados, né, de onde você convive. Por isso, caros amigos, que façamos e hajamos de acordo com nossa essência. Essa sementezinha
né? Essa semente que eu disse a vocês que nós temos que plantá-la e cultivá-la, todos nós temos dentro da gente, todos nós temos dentro de nós. Cabe a nós a cultivá-la, cabe a nós a cuidar para que possamos realmente semear bastante. Em meio à escuridão, que sejamos uma centelha divina, pois somos a extensão da divindade. Sinta em seu coração, junto ao seu seio da tua família, né, o afago, a compreensão, a gratidão, a cumplicidade, o respeito e o amor. Que essa atual situação que estamos passando agora, que estamos vivenciando, está nos oportunizando, está nos dando oportunidades para que a gente possa enxergar no outro, mas o outro que está do nosso lado, do outro que dorme conosco, do outro que acorda conosco, do outro que chama pai, do outro que chama mãe, do outro que diz irmão, do outro que diz tio, tia, avô, avó. Cultiva essa semente dentro de si e faz essa prática no teu dia a dia daqueles que estão à tua volta. O olhar para o pântano enfermiço com empatia, com solidariedade, é olhar para o outro de forma generosa, de forma caridosa. Não é pena, é o senso de vitalidade que reina dentro de cada um de nós. É a energia suprema que nos faz respirar bons ares. Aqui, que tenhamos mais olhares, né, mais atenciosos a quem nos é próximo. Porque a prática do acolher, do respeitar, do escutar, começa com o que estão à nossa volta, dentro de nossa própria casa. Todos esses esforços, gente, é para que nós não nos tornemos pântanos, para que não nos tenhamos amarguras e sofrimentos. Isso, muitas das vezes, vem sendo aplicado mediante as condições de vida que nós nos encontramos. As mudanças, elas são existentes e elas têm que ser persistentes. Que procuremos, né, cultivar a cumplicidade, o amor, o respeito, a empatia pelo outro. Ah, Pedro, mas isso dentro de minha residência, dentro de minha casa, eu consigo, todos nós nos amamos e tal, né? Mas quando você senta no sofá, que você vê lá uma reportagem sobre um mendigo que roubou, que assaltou, que estuprou, um ladrão, aquele seu senso de juízo, o que é que diz logo? Que apodreça na cadeia. Não estou dizendo que é para você amá-lo. Não estou dizendo que é para você, se tiver condições, de contratar um advogado para poder retirar ele do... Não. Eu estou querendo que você olhe para ele com o espírito que ele é. Que você visualize o espírito. E que aquela condição que ele se encontra foi uma condição que foi imposta. Lembram-se do pântano? Foi uma condição que foi direcionada. Lembram-se do morador de rua, que apenas uma oportunidade, talvez para aquela pessoa, né, já tenha se passado a oportunidade. Mas e quantos outros não se poderão se oportunizar? Que fique como reflexão as palavras aqui hoje compartilhadas com vocês. É com muita alegria que estou aqui, né? Agradeço pela oportunidade, agradeço aos amigos espirituais que aqui estão, pelo acolhimento, né? E que possamos nos encontrar em outros momentos. Vamos nos organizar agora para podermos fazer nossa oração final, né? Sentem-se de forma confortável.
Respirem profundamente, fechem os olhinhos. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de nos conhecermos um pouco mais, de podermos vivenciar as situações cotidianas do nosso dia a dia e termos ciências das situações e das pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos tecer um olhar de compaixão, de respeito e de compreensão sobre aqueles que amamos e sobre aqueles que até mesmo não conhecemos, mas que respeitamos pelo espírito imortal que cada um nós somos. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja com todos. Gente, foi um prazer, um beijão no coração de vocês, até uma próxima.